E aí pessoal, meu nome é Rafael Dantas e hoje a gente vai falar um pouco sobre os pulmões. Essa aula aqui é rápida, é uma revisão que a gente vai fazer sobre a anatomia dele. Então, vendo aqui que a gente observa, o pulmão ele é localizado na caixa torácica, na parte exterior da caixa torácica. Como pode perceber, ele tem dois lados, né? Ele tem o direito e o esquerdo, sendo que o direito ele é dividido em três lobos. A gente vai ter o lobo superior, o medial, o inferior, e no esquerdo a gente vai ter o lobo superior e o lobo inferior. Ele é dividido por fissuras, né? Essas fissuras, a primeira horizontal no lobo direito, ou no pulmão direito, visto que esse possui duas fissuras. A primeira é a fissura horizontal, que é essa aqui, e a segunda é a fissura oblíqua. Quando a gente vai analisar o pulmão esquerdo, a gente vai ver a fissura oblíqua. Se a gente tiver uma visão posterior, dá para ver bem aqui as fissuras oblíquas em ambos os lados. Só que acontece, no pulmão direito a gente vai ter uma divisão. E aí dessa oblíqua ele vai fazer a horizontal. E aí vai separar o lobo superior e o lobo medial do pulmão direito. O pulmão ele também apresenta base do pulmão, e os ápices. Lembrando que os ápices eles vão passar um pouco do nível da primeira costela. Então o que acontece? Os ápices eles ficam mais internos dentro da raiz do pescoço, né? Então a gente consegue auscultar melhor se a gente colocar o estetoscópio aqui, ó, na base do pescoço. A gente consegue ouvir os ápices. Isso é muito importante, especialmente em alguns casos de tuberculose, né? Se não me engano, o Mycoplasma tuberculose, ele prefere essa região. O pulmão ele é revestido por uma pleura, certo? A gente vai ter a pleura visceral e vai ter a pleura parietal. A visceral ela vai estar cobrindo o pulmão. Ela também vai fazer parte da invaginação dentro das fissuras. Ele entra dentro das fissuras, né? Mergulha dentro das fissuras, como tem escrito nos livros, e ajuda a separar essas estruturas até a região medial. E entre essas pleuras, que na verdade é a mesma, só que ela faz isso aqui na parte medial e inferior, então dentro vai ter um líquido, que é o líquido pleural, que ele varia de pessoa para pessoa a quantidade exata. Você pode calcular como 0,2 ml por quilograma, certo? E ele serve basicamente para poder favorecer a fricção, certo? A expansibilidade, sem irritação da caixa torácica e com outros órgãos que o atrito poderia causar. Quando a gente tem excesso desse líquido, a gente tem um derrame pleural, que no raio-x ele vai se manifestar como um apagamento do recesso costofrênico ou costodiafragmático, como tem alguns livros. No raio-x a gente não vai conseguir delinear muito bem o diafragma nessa região aqui, ó, como eu estou marcando aqui para vocês. Isso é característico de um derrame pleural, ok? Só que em alguns casos pode também acabar confundindo com um hemotórax, mas aí vai depender da clínica do paciente. O que importa é que tem líquido aqui dentro. Outra coisa é que o pulmão direito ele tem uma capacidade total maior do que o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito, justamente porque aqui no meio a gente vai ter o mediastino médio, onde tem um órgão que a gente conhece muito, que é o coração. E o coração ele é inclinado para a esquerda. Então ele acaba pegando parte do volume do pulmão esquerdo, digamos assim. Porque esse órgão ele acaba se acomodando e criando sua forma de acordo com as estruturas adjacentes a ele. Então o próprio vaso sanguíneo aqui da aorta, cajado da aorta, né?
o arco da aorta, e acaba fazendo uma pressão que vai deformar a parte desse pulmão na hora que ele estiver crescendo, se desenvolvendo, e isso vai fazer a forma característica dele. A gente pode perceber aqui que ele tem uma curvatura cardíaca aqui, ó. E logo depois vai vir a língula, né? A língula, isso tudo aqui, que ela fica sobre o coração, certo? E é do lobo superior esquerdo. Outra coisa que vale notar é a traqueia e os brônquios. Bom, o ar vai entrar nos pulmões a partir da traqueia e logo vai se dirigir para os brônquios primários, brônquios de primeira ordem, e depois eles vão sendo distribuídos pelo pulmão, nos brônquios secundários e terciários. Então o que acontece, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, é justamente no direito, certo? Se você observar aqui, ó, o direito, ele é um pouco mais inclinado, certo? E é um pouco maior do que o esquerdo. Isso favorece que processos aspirativos, objetos estranhos que sejam aspirados, eles acabem tendo uma predileção pelo pulmão direito. Então, a pessoa que aspirou alguma coisa tem uma grande chance de ter ido para o pulmão direito, certo? Outra informação é justamente que, mesmo levando em conta que é o pulmão direito, ainda dá para a gente saber mais ou menos o lobo. Geralmente, quando a pessoa está em pé e ela aspira algum objeto, ele vai direto para o lobo inferior, a parte inferior do lobo inferior, certo? E quando a pessoa está deitada, ela acaba aspirando alguma coisa, um objeto, ele acaba indo para o lobo inferior também, só que a parte superior do lobo inferior. Então essa região mais ou menos aqui. Falando sobre o processo de inspiração, né? Vamos definir alguns limites. Aqui a gente vai ter a abertura superior do tórax e a abertura inferior do tórax. Aqui a gente tem o músculo diafragma, certo? A gente tem o diafragma. Aqui vale lembrar que a pleura ela vai se expandir, ou seja, ela vai passar um pouco do limite aqui, cerca de 2 a 3 centímetros da região medial da clavícula. Então, tomar cuidado também quando for fazer acesso venoso central ou uma subclávia, se for pegar aí, no caso, você não furar a pleura, a cúpula da pleura e o ápice também acabar causando um pneumotórax, né? No caso, fazendo isso aqui ou isso, causando pneumotórax. Enfim, voltando. Aqui a gente tem a abertura superior, a abertura inferior. A gente vai ter os músculos, né? Os músculos intercostais. A gente vai ter o esternocleido, mastoide, fazendo também parte dessa força quando ele é recrutado para a respiração, né? Algo que a gente chama de tiragem. A gente vai observar esse músculo aqui bem ativo. E tem os escalenos aqui também, né? Vou mostrar aqui um vídeo um pouco mais, uma animação um pouco mais didática para falar sobre a inspiração. Então, essa aqui é a caixa torácica em franco movimento de expiração no momento e movimento de inspiração. Então, o que acontece? Quando você tem a inspiração, você vai ter um momento em que vai ter contração do diafragma, como ele está contraindo aqui, e a gente vai ter contração dos intercostais. E isso vai criar uma pressão negativa dentro da cavidade torácica. Então, consequentemente, acaba puxando o pulmão, que é uma estrutura leve, esponjosa e extremamente complacente, né, elástica, a encher de ar, né? Ela vai expandir, criar uma pressão negativa e o ar entra. Aí o que acontece? Quando esses músculos relaxam, o ar acaba sendo expelido. Então, você tem relaxamento do diafragma e relaxamento dos intercostais, você tem a expiração. Quando a pessoa tem franca dispneia, ela pode acabar utilizando de recursos extras, ou seja, músculos, nos quais eles vão aumentar a capacidade de abertura do tórax. Então, vai diminuir ainda mais
a pressão intertorácica e ele vai conseguir puxar mais ar, né? Conhecido como tiragem, que é uma das medidas semiológicas que a gente vai observar. A gente pode observar a tiragem ocorrendo justamente com esse músculo aqui, o esternocleidomastoide, e os escalenos, né? Esses escalenos. A gente vai observar bem essa tiragem aqui. Mais uma outra animação aqui para ver a depressão das costelas, né? Como elas deprimem, como a caixa torácica abre. Inclusive, isso aqui é até bom de ver, porque quando a gente for fazer a medida semiológica da expansibilidade da caixa torácica, é basicamente isso que a gente está vendo. A gente coloca a mão aqui nessa região e a gente observa a expansibilidade das bases. E aqui a gente vai observar a expansibilidade dos ápices, né? A gente vai fazer isso na frente e vai fazer isso atrás, para observar esses dados aqui, ó. Olha como é bonito, né? Vou voltar aqui. Outra coisa interessante de se notar é justamente essa projeção espacial do pulmão dentro da cavidade torácica, né? Como eu falei anteriormente sobre acesso central e tal. Se a gente parar para observar aqui, a gente também vai ver que os vasos sanguíneos eles acabam se deformando de certa forma para poder entrar no tórax, partindo fazendo uma curvatura por cima dos ápices. Olha aqui, ó. Justamente a subclávia ela vai fazer uma curvatura aqui, tanto a veia como a artéria, para poder entrar dentro da cavidade torácica. Ok? Bom, pessoal, então era basicamente isso que eu queria falar, certo? Uma revisão rápida, prática, que pudesse dar uma introdução para vocês no assunto. Então, se você gostou, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal também, isso vai apoiar bastante, e aí eu vou poder fazer mais vídeos aqui, de repente aprofundar um pouco mais, colocar mais informações. Então, vocês vão dando um termômetro aí das apresentações. Então, sério mesmo, para você que chegou aqui no final, muito obrigado. Dá uma olhada nos meus outros vídeos que talvez possa ajudar de alguma forma. E tamo aí, pode fazer o feedback que eu vou ouvir. Valeu, pessoal.